Olá, muito boa noite. Hoje, sexta-feira, 9 de agosto de 2019, o programa Atualidade Espanta, o seu vício diário, aquele que você acompanha todo final de noite, de madrugada, que está conosco, que participa através das redes sociais, já está no ar. E não é porque é sexta-feira que não tem notícias, muito pelo contrário. Nesta sexta-feira, nós vamos entrar no ar com os seguintes destaques. Mas o PCC parece que tinha um parceiro no cometimento de crimes no Brasil. Homem trans engravida. Eis uma história de amor. Semana termina como começou. Dólar em alta, bolsa em baixa. O lucro dos principais bancos brasileiros é a misteriosa e rara doença de Crohn que me pegou essa semana. Bolsonaro e filho seguem tentando normalizar o nepotismo na Embaixada dos Estados Unidos. Muito bem, Chicão Tofani. Todos os telespectadores perguntaram por ti durante essa semana, te desejaram uma recuperação rápida e querem saber um pouco mais o que aconteceu, qual é a tua contribuição para que as pessoas também que sofrem desse mal não passem por isso. Dona Magda. Dona Magda. Não. Viu? Bate aí, Chicão, tu estava doente. A força do ar. Já vi que afeta a memória. Isso aí também afeta a força do ar, desculpe. Tudo bem, tá perdoado. É o seguinte... Dona Magda não está porque você está apresentando A minha família tem no DNA uma doença raríssima, autoimune, que se chama doença de Crohn. Que ela é uma infecção no intestino. Ela é alimentada com... Às vezes, tu nasce com isso, mas uma carga de estresse, uma alimentação não balanceada, algum momento desencadeia esse processo. E eu tive esse problema domingo no shopping, Praia de Belas, até desmaiei. E na hora achei que eu tinha algum problema cardíaco. Aí fui para o Instituto de Cardiologia, que é a minha família, tem vários cardiologistas lá. Quem me atendeu foi o Roberto Tofani Santana, que eu quero agradecer aqui a Marnes Gomes, que é o presidente do Instituto de Cardiologia, que não mediu esforço para descobrir, investigar o que era. Não era nada de coração, nada disso. Era uma crise de Crohn. Crise de Crohn é uma dor, é uma das dores mais terríveis, porque diz que é pior que a dor de parto, que qualquer dor. Sem parto, sem anestesia. Imagina só, um parto da floresta. Ela tem uma característica, Carla, que é o seguinte, que ela fica queimando o teu sistema digestivo e só morfina vai. É a única coisa. E tu não estava te alimentando direito e tudo mais? Eu me alimento muito pouco. De repente, talvez fosse por isso. Mas o pior, o medo que nós tínhamos, que a minha família particularmente, que é de médico, teve, inclusive a minha irmã veio de São Paulo, estava com o doutor Santana, que é o marido dela, meu cunhado, era que se houvesse um rompimento do intestino, sim, o telespectador mais ou menos saber mais ou menos o seguinte, que o Bolsonaro levou uma facada no intestino, isso seria igualzinho isso que aconteceu com o Bolsonaro, mas de uma forma patológica. O que dá? Se tu não faz uma cirurgia em 24 horas, você tem uma morte por uma infecção generalizada em todo o organismo. E graças a Deus não foi isso aí, mas fiquei um pouco debilitado agora com remédios, estou indo aí. Agradecer o pessoal daqui que sei que torceu por mim, a Magda todo dia me ligando, o Alexandre Lau, também a doutora Marta Brenner Machado, o doutor Jader, também pessoas que estiveram comigo nesses dias aí. E achei legal a solidariedade. Bola pra frente, agora vai cuidar melhor da saúde, se alimentar bem e tudo mais. Isso aí, os amigos aqui, sabe? A direção da casa. O Vitorino lá no fundo, ele gosta de mim porque eu não... Bem lá no fundo, dele. Né? Bem lá no fundo. Porque assim, ó, ele tem uma invejinha, né? É que nem o Crow. Chega lá no dia. Chicão, eu só quero comungar contigo. Acho que é importante, porque primeiro a nossa alegria da tua volta, né? E a Magda nos abastecia diariamente. Exatamente, foi isso que eu falei pra ele. Mas comungar contigo os elogios que tu faz do Instituto do Coração. A gente faz tanta crítica, às vezes a gente é tão amargo com alguns institutos, e precisamos fazer com o nosso Instituto do Coração o trabalho que eles fazem, a qualidade, a competência, a eficácia. É o melhor do Brasil, cardiologia. Temos que nos orgulhar do nosso Instituto do Coração. E que bom que tu caísse lá. Tu sabe, Rúcio, não só apenas quem tem planos
ou quem tem familiares. O SUS lá é o melhor do Brasil. Lógico. Sabe que é um SUS como... sabe, um SUS que você tem uma sala com televisão, ar-condicionado, serviço de cafezinho, isso com não bons existe. profissionais. Os melhores estão lá. São os melhores profissionais, cara. Muito legal. Agora, uma notícia muito triste que me acometeu essa semana, eu acho que também te acometeu a você, foi que de manhã cedo, um desses dias, eu recebo um telefonema de Atlântico, do Wilson Dietrich. É verdade, o Bali High. O Bali High é a minha vida na praia. Eu vou pra praia, não pra praia, eu vou pro Bali High. Um lugar que tem as melhores pessoas mais bacanas, o lugar mais lindo do nosso litoral. Acabou. Que não, eles vão reformar, o Wilson me disse hoje, que volta em 2020, legal. É um reduto que o Ruxo está sempre Olha, lá. boa notícia. Vitorino também, Paulo Sérgio, os nossos amigos lá. É a nossa casa na praia. E tu sabe, Chicão, que estávamos no salão da minha família lá e uma moça está marcada para casar em dezembro lá e chorava copiosamente. Que bonito. Tu Tu já passou o Réveillon uma vez lá, né? Com tochas na beira da praia. Eu já fui a casamento. A casamento lá. Maravilhoso. Tava bem divertido o casamento. A dona Ricardo, olha de vermelho na linha. Chicão, tua família não é bem vermelho, né? É uma como magenta. diz, coral, como disse um coral o Gustavo. Eu e o Mário Vitorino. não dizemos nada porque a gente é mal interpretado, né? Melhor não, fiquem quietos. Agora, a Mari aqui no Facebook. Oi, bem-vindo, Chicão. Um abraço pro Vitorino. Marli de Caxias. Nailton de Lima, melhoras, Chicão. O Elias saindo dos comentários para dar espaço. Para dar espaço aos raivosos. Não sei o que ele quis dizer, mas enfim, a participação dele, do Elias Muller, aqui no Facebook. Vamos trocar de assunto. Marne Barcelos, lucro dos bancos. Você quer que eu fale do lucro do lucro? Claro, sua manchete, Marne. Mas o lucro dos bancos, o Vitorino já estava comentando que o Brasil não tem bancos, tem banquetas. Banquetas que ficam cada vez mais milionários. E o grande problema é a concentração em 2 ou 3 ou 4 bancos. Então eu estou com lucro de 4 bancos, me permitam botar aqui os óculos, né, para ler os números, que são muito pequenos os números, mas os lucros são grandes, né? Está aqui, somados os resultados dos 4 maiores bancos de capital aberto do Brasil: Bradesco, Banco do Brasil, Itaú e Santander. O lucro da turma no segundo trimestre, 3 meses, foi de 20,4 bilhões de reais. O resultado é o maior desde o início da série histórica, segundo a Economática. E aí você vê cada vez mais a diminuição do número de funcionários nos bancos, cada vez mais a automatização dos bancos e é claro que a perda é dos empregos. Nós vamos chegar a um momento X que você vai fazer tudo por telefone. Tudo pelo celular, tudo por linha, etc. Hoje em dia, praticamente já é isso. É mas raro ter que ir à agência. Se você for ter um agência. documento que quiser autenticação bancária, você não vai ter mais lá, não vai conseguir fazer mais isso. Então, digo a vocês que cada vez mais vai aumentar o lucro dos bancos. Nós temos que ter dezenas de bancos como tem os Estados Unidos. Cada cidade americana tem um banco, cada estado tem um banco, milhares de bancos existem nos Estados Unidos, com 1 ou 2 agências, como nós já tivemos no Brasil, mas de uma época, de uns anos, de 20 ou 30, 40 anos para cá, os bancos foram absorvendo os outros bancos e nós temos esses 4 grandes bancos tomando conta da rede bancária brasileira. E nós, que temos que ter conta em banco, você recebe tudo por banco, estamos sujeitos a todos esses grandes lucros para eles. Perda para os funcionários e perda para nós que precisamos dos bancos. Carla, me impressiona os números. Primeiro, parabenizo o Mário por nos trazê-los assim tão rapidamente. Nós já trabalhamos a estatística aqui nos 5 maiores lucros do país, 3 são bancos, o que já mostra uma distorção, né? Quando nós precisávamos... Dinheiro gerando dinheiro. Gerando dinheiro. Mas olha o que nos impressiona. Eles alegam que o juro é 12%, 13% pela inadimplência. E consegue gerar um lucro desses, mano. Hoje tu entra numa agência, podem fazer o teste, senhores. Não tem mais que 5, 6 funcionários dentro de uma agência. Ela operacionaliza-se, ela gera lucros com 5 ou 6 funcionários tão somente. E continua a desculpa que tem que se cobrar 12, 13, 14%, porque a inadimplência no país é cara. A inadimplência é do pequeno ali, coitado, que tem aquela dificuldade, que fica desempregado e não consegue pagar a sua luz. Mas o grande giro são operações garantidas
garantidas com imóveis, tá? São operações garantidas com carro. O banco não tem prejuízo nenhum, senhores. São operações garantidas. As que efetivamente dão lucro, ou tem seguro, como diz o Mário, ou são operações com garantias reais. Então o prejuízo é zero. Quer dizer, essa desculpa tem que cair. Agora, quem dá lucro mesmo, uma organização absolutamente... Bom, eu fiquei impressionado com os números, com cerca de 27 mil pessoas, é o PCC, Gustavo Vitorino. Esse dá lucro e é uma organização criminosa, muito bem planejada. São duas organizações criminosas agora em destaque no Brasil, né? Porque parece que ficou evidente o porquê que mais de 85% na média dos detentos brasileiros votaram no Haddad. Em estados como Ceará, Maranhão, Piauí, chegou a 98% dos detentos votaram no Haddad. As comunidades pobres, e aos poucos começa a vir à tona tudo que acontecia, o PCC fazia ameaças às comunidades sobre em quem deveriam votar, caso contrário, teriam retaliações. Isso acontecia abertamente. A polícia interceptou com autorização judicial, né, a ligação do tesoureiro do PCC para um outro prócer do grupo, que é a segunda maior organização criminosa do Brasil, o PCC. E a gente viu que a associação era evidente. Quem é a primeira? Preciso dizer? O Comando Vermelho? Não. Não, é que... Quem é que está com o líder preso? O PT. Esse aí eu acho que ganhou do cartel de Medellín. Então, assim, Pablo Escobar. ficou evidente agora, as provas foram lançadas, está evidente, é uma interceptação legal, o áudio foi colocado, porque é assim que se produz prova, né? A gente coloca o áudio no ar, dá origem, autorização judicial, não aquela imbecilidade lá do Intercept Brasil, que virou uma sacanagem. Toda segunda-feira tem sacanagem agora com o governo Bolsonaro. Então, ficou evidente, as provas vieram à tona, tem muito mais coisas, a polícia diz que tem muito mais coisas, mas que ela não pode revelar, não pode abrir, porque tem investigações. E segundo a polícia, a conversa tem, inclusive, citações interessantes que, com o tempo, vão aparecer em denúncias encaminhadas pelo Ministério Público Federal à Justiça. Então, aquilo que sempre se disse há muito tempo, aquela coisa de defender os coitadinhos, o coitadismo, o desarmar a polícia, tinha mais policial sendo processado por atirar em vagabundo que vagabundo sendo processado porque matou policial, aquelas decisões maravilhosas do tipo, bandido quando atira na polícia, né? Essas coisas assim, o aparelhamento da máquina, que é o longo do tempo, criou esse Brasil de terror que nós vivemos até dezembro do ano passado. Então, me parece que agora é avançar as investigações e fazer aquilo que muitas pessoas têm dito há um bom tempo. Alguns partidos políticos têm que ter a sua carta de autorização cassada, porque extrapolaram os limites da política e passaram a cometer séries de crimes que os classificam como organização criminosa. Não acredito, mas se tivesse justiça no Brasil, certamente isso avançaria. A operação se chama Operação Cravada e ela mira exatamente o núcleo financeiro dessa organização criminosa. Ela não pega aqueles que ficam vendendo na boca, mas bem pelo contrário. Ela lida com pega um volume grosso de exatamente dinheiro, o volume grosso e também aqueles que realmente são especialistas, como os contadores, que são difíceis de substituição. Então, numa dessas gravações... São difíceis de pegar também, né? Exatamente. Numa dessas gravações, Vitorino, apareceu um diálogo dizendo que não existe diálogo com o governo Bolsonaro. Já são 6 meses de governo, ainda tem muito governo pela frente. O que vai ser de nós? Mais ou menos isso. 3 anos e meio ainda tem que aturar. Exatamente. E chamou o Moro de FDP e que os tempos são bicudos e não sei o quê. Sinal de que eles estão mexendo no lugar certo. Sim, estão mexendo no lugar certo. Mas o que mais assustou, isso a gente já sabia, né? A gente sabe. O que mais assustou mesmo foi a entrega da relação com a ideologia anterior, né? A relação muito próxima de interlocução. Como é que alguém pode ter interlocução com uma organização criminosa como essa, Chicão? Mas, o Chicão defende que tem que ter essa conversa com a organização criminosa. Não, pelo menos tu já falaste. Já falei que, para efeitos de violência, tem que negociar uma paz e uma anistia com o cartel. Foi feito assim na Colômbia.
governo de um lado, cartel de Medellín, de Cali e de Bucaramanga do outro lado. Foi essas negociações que foi feito. Mas não o governo ser sócio de um cartel. Então é bom esclarecer. Não, o governo ser sócio de um cartel é uma coisa que não existe no mundo. Eu só ouvi falar isso aí, eu nunca ouvi falar disso, nem na Colômbia. Isso aí é um caso, acho que não existe na história da humanidade. Pela primeira vez na história deste país. Eu acho que é na Venezuela o governo sócio. No Brasil existia. Não, lá na Venezuela, as dezenas, centenas de generais lá que o Maduro nomeou estão tudo procurados pela Interpol. Isso aí é uma desmoralização. Eu acho que o PT ele já morreu como partido, como credibilidade, e o PT, eu acho, independente, nada de ódio, cara, o PT ele significa o atraso do Brasil e ele levanta nas pessoas um sentimento de nojo e de discriminação, que é interessante no Brasil. O Brasil existe uma discriminação em relação a esse partido. Aquele cara é PT, não quero na minha empresa, não me traz aqui, não quero, nem qualquer dia o cara que está nesse partido... O juiz lá em São Paulo, nem trabalha... O outro de petista, não teve que indenizar o cara, porque o juiz entendeu que era ofensa. Ficou um símbolo de nojo isso, porque existe uma ideologia limpa, uma ideologia legal. O cara é socialista, na Suécia tem o socialismo. Mas isso não é socialismo, isso é bandidagem, eu acho. Ayrton Rucho, Dona sua Carla, contribuição. Primeiro, aprendendo uma linha de coerência, né? Caso criminal tem que ser tratado como crime, tem que ser investigado, tem que ser feito um inquérito sério e tem que se prender todos aqueles que a lei infringiram. Ponto. Disso, de não se falar. As alusões e consequências, aí sim passam para as questões políticas, elas são de foro íntimo, são de cada um. Se o Partido dos Trabalhadores se sentir ofendido, que ele tome as providências, que ele assim o fizer. Eu não sei as incursões que possa ter havido nessas referências aí, nessas responsabilizações, né? Então me atenho à questão jurídica, como sempre tenho feito. Se os crimes que houve devem ser investigados, punidos e presos aqueles que assim o mereçam. Eu quero saudar a Polícia Federal por estar investigando finalmente a relação dos partidos políticos com o crime organizado no Brasil, pedir para que isso siga acontecendo, mas como a minha primeira manifestação no programa, eu gostaria de destacar que não se criminaliza partido político em democracia. Há milhões de pessoas em nível municipal, estadual e federal que trabalharam em um partido político e não são todas essas pessoas que são corruptas. Algumas pessoas são corruptas, sim, tomara que essas pessoas sejam identificadas agora, inclusive com esse áudio da Polícia Federal, e que isso vá adiante para se punir as pessoas, mas em uma democracia não se criminaliza partido, se criminaliza pessoa, e eu gostaria que a Polícia Federal também desse um foco um pouquinho maior para as milícias, que cada vez mais estão envolvidas no poder político. Eu sou um cara que eu tenho uma característica de batedor de estilo swell. Eu concordo. Ainda mais com essa touca. Ainda mais com o look de hoje. A touca swell de A touca e o óculos. Não, o óculos assim. hoje. O óculos tá E os três relógios. Estilo que era Slater, sabe? Isso aí. É o seguinte, eu acho que você tem razão numa coisa. Não se discrimina um partido determinando que ele tem uma atividade criminosa. Agora, quando esse partido é representado por um candidato que está sendo investigado e esse candidato tudo indica que ele tem uma associação criminosa, aí existe um conluio do partido. Que se puna as pessoas, porque quantas pessoas, por exemplo, fazem parte do Partido dos Trabalhadores aqui em Porto Alegre que não tiveram a mínima relação com Lula, a mínima relação com outros nomes. Eu acredito que o cara que não votou se não criminaliza tem, mas o dirigente numa democracia. Tem. Se criminaliza Agora, a pessoa. Felipe, dá muita indignação. Um partido chamado Dos Trabalhadores, Claro que tem uma série de pessoas que às vezes não tem primeiro grau completo e que confia naquele cidadão que se diz dos trabalhadores, permitir que aconteça o que aconteceu no seu governo em 2 mandatos. Veja só, então isso eu acho um ponto. 2, mais do que 2. O segundo ponto, tu não te preocupa, Felipe, porque tem um Moro lá. E é isso que está incomodando essa gente. A presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, voltou a falar hoje sobre o presidente Jair Bolsonaro
dizendo que ele é um ser folclórico e ainda dizendo que ele flerta com as milícias, com o ilícito, com o autoritarismo, que é capaz de dizer cúmplice de assassinato, de desaparecimento político no país e que chamou, inclusive, um bandido na presidência da República. Olha só quem está falando do presidente Carla, Bolsonaro. a manifestação... E outra coisa, só para completar, Felipe, que me chama a atenção, é que quando vem à tona essa interceptação, essa ligação, eles se referem, né? Não temos conversa com o governo Bolsonaro, mas tínhamos conversa com o PT. Eles nunca com as pessoas, com lideranças. Exatamente, né, mas a própria organização criminosa se refere ao PT. Tu culpar a Dona Maria, que daqui a pouco é candidata a vereadora do interior do Rio Grande do Sul, é porque está criminalizando um partido inteiro. Vamos interpretar assim. Que existem diversos níveis desse partido. Uma ideia, criminalizem as pessoas. Hoje o PT se manifestou, tá? Ele se manifestou logo em seguida, houve inclusive essa manifestação, está à disposição, é pública. A manifestação do PT é a seguinte, de que mais ou menos, eu não tenho aqui os dados, mas caso os telespectadores queiram, eu posso até ler a carta. A manifestação do PT foi dizendo que isso é uma armação do Moro, do Sérgio Moro. Foi a resposta ao PT. Outra coisa, o Partido dos Trabalhadores há muito tempo deixou de ser, se é que um dia foi, de pessoas simples, singelas e extremamente pouco letradas e que aí se candidatavam a cargos como deputados, vereadores, prefeitos. Não. São médicos, são advogados, são pessoas formadas, muitas pessoas, inclusive da alta sociedade, de muitos estados desse país. Temos ali famílias consideradas, né, perpetuando. Tá ali como é que é o nome? Que ela foi prefeita de São Paulo, né? Marta Suplicy, por exemplo, né? Então, assim, a Erundina, pois é, mas assim, ó, são pessoas muito conscientes. Onde é que eu quero chegar? Que se dentro do teu partido tu percebe um movimento diferente, se tu é do bem, tu vai lá e tu menciona. Mas há uma certa incoerência. Numa conjuntura, desculpa, que temos o Mensalão e que temos a Lava Jato, e tudo isso muito bem comprovado, é indignante. Então, assim, eu como cidadã brasileira, mãe de família, te digo que hoje eu tô revoltada com essa notícia. Ayrton, nós temos que ter uma coerência. Primeiro, aí, em relação ao que disse o Felipe, tá? Nós não podemos esquecer que 45% da população brasileira votou há 6 meses atrás no Partido dos Trabalhadores. Então, chamar 45% da população de alguma coisa é, no mínimo, um disparate. Não. Segundo, nós precisamos... Não, só fiz. Depois eu segundo, nós temos que definir que se as pessoas ou votam no PT por não serem cultas ou por serem cultas. Nós precisamos definir qual é o perfil, se nós vamos agredir os eleitores que votaram no PT, nós precisamos definir qual é o perfil. Na verdade, o que nós temos é que respeitar os credos das pessoas. O que se tenta fazer, eu vou usar o termo criminalizar, mas não é criminalizar, mas é para dar o sentido, é desmoralizar a pessoa que votou no PT. Quando ela tem o direito absoluto de ter as crenças nela, ela tem o direito absoluto de, nos governos Lula, ter sentido uma qualidade de vida para ela. Isso é um direito dela. E o que se pretende fazer aqui é desmoralizar a pessoa que está do lado de lá porque votou no PT. O senhor tem direito de votar em quem o senhor quiser, como eu tenho direito de votar em quem eu quiser. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Em momento algum a gente atacou os eleitores do PT. Eu ataquei o partido, o comando do partido. Exatamente. Ataquei o partido. Mas a técnica de simulação, ela é uma estratégia da esquerda que todo mundo conhece. O coitadismo, coitadinho, atacar o fulano. Não, eu ataquei o partido. O partido pode sim estar previsto na lei, pode ter sua carta de funcionamento cassada por atividade criminosa. Pode, está na lei. E mais, essa coisa de coitadinho, quem vota no PT sabe quem está votando. Sabe quem está votando. Eu faço tá confirmando, então tá confirmando. Sabe que tu diz que não está acusando o PT, mas está acusando os petistas. Não pode reclamar depois. Tá. Então, então não começa dizendo que o senhor não está acusando os petistas. O senhor está acusando os petistas. Não, eu estou acusando o partido. Mas nem todo mundo que votou, esses 45% que votaram no PT, são petistas.
Eram pessoas que tinham duas alternativas, ou era o Bolsonaro ou era o PT, e acharam melhor o PT, mas não significa que esses 45% votaram no PT porque são PT. E outra, eu entendi que o Gustavo, a princípio, tinha realmente falado da cúpula do partido. Esse foi o meu entendimento. Eu critiquei o partido, mantenho a minha crítica ao partido e digo mais, essa tese de que não se criminaliza partido é uma tese do Felipe. Não existe isso em papel, em documento nenhum. É uma tese do Felipe. Se criminaliza, sim, tem partidos que têm registro cassado no mundo inteiro. A Alemanha tem 4 partidos que foram cassados, não tem autorização para funcionar. Os Estados Unidos tem também alguns, eu não sei exatamente quantos. Até hoje. Claro. Pode sim os partidos ter o registro e a proibição de partidos. É possível criminalizar o partido, sim, pela conduta dos seus comandantes. E o Brasil, bem que podia dar início a isso. Marne Barcelos. Primeiro, eu quero dizer para a Caterva o seguinte: eu só espero que a notícia que o Vitorino deu instantes atrás, que ela tenha a mesma repercussão que teve a notícia que envolveu o senhor Sérgio Moro. Eu acho que aí seria uma coisa digna, né? Seria uma coisa digna. Porque não é possível, todos os dias tem uma notícia contra o Moro, desmantelaram o Moro, destruíram o Moro, porque ele simplesmente condenou o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo, eu não posso criminalizar a Igreja Católica Apostólica Romana porque existiu indulgência plenária, porque queimaram gente na fogueira, porque existe pedofilia dentro da própria igreja. Este é o grande argumento por detrás de tudo isso. Tem gente, sim, muito boa dentro do PT, amigos meus, que eu conquistei lá em São Paulo e lá no Rio de Janeiro, que são pessoas honestas. Mas o Vitorino em nenhum momento criminalizou aqueles que vivem no partido, mas a ideia do partido, ou seja, a liderança do partido. Então, vou repetir o que disse em alto e bom som e tom. Quero que tenha a mesma repercussão que teve essa história do senhor Sérgio Moro, tentando desacreditá-lo para anular as sentenças exaradas pelo doutor Sérgio Moro e para que ele possa ser candidato à presidência da República em 2022. Este é o projeto dessa senhora que separou-se do senhor Paulo Bernardo, marido dela. Ela está livre, viu, senhor? Tá tem solteira? Tem solteira? A Gleisi Hoffmann está livre agora. A deputada lá está livre, separou do Paulo Bernardo. Não está no público-alvo. Qual é? Não está no público-alvo. Não está no radar. Não está no radar. A Gleisi Hoffmann, presidente do partido. Eu só espero que aconteça isso, para que tenhamos dignidade nesse país. E por que tem essa divisão? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro lado. O país está desmantelando, não tem emprego, as pessoas não têm onde trabalhar, as empresas estão fechando, vocês não entendem. Aí hoje sai uma notícia que vai aumentar os impostos, mas não é bem assim, não é aquilo. Pelo amor de Deus, pagar imposto de renda sobre salário de R$2.000, eu fico indignado com isso aí. Como é que quem ganha R$2.000 vai pagar imposto de renda, rapaz? Que é isso? Que país é esse que eu nasci? Que azar? Isso é uma aprovação. É uma aprovação, rapaz. Pagar imposto de renda, R$2.000. Mas é verdade, eu tô brincando, tô falando bobagem. Me corrija se eu estiver falando. Eu fico vermelho, eu fico indignado, porque eu gostaria de mudar, mas eu não tenho esse poder de mudar. E eu fico ouvindo os colegas falando... O Bolsonaro vai insistir aqui, ó, em isentar imposto de renda quem ganha até 5 mil. Mas que dê, não fez. Não, assim, ó, a reforma, espera só um pouquinho. Reforma tributária será apresentada na próxima semana pelo governo. Foi um assunto que foi tratado nessa sexta-feira. Chicão tirou aqui de um dos sites que eu estou aberto, que é o Bolsonaro vai insistir que vai isentar as pessoas que ganham até R$5.000 do imposto de renda. Existe algumas especulações, porque o projeto ainda não foi apresentado, como, por exemplo, diminuir os 27,5% de alíquota, mas também dispensar deduções de saúde e educação. É tipo uma simplificação. E surgiu também hoje, Ruschel, aquela história da CPMF. A CPMF volta ou não volta? A CPMF está sendo tratada como o presidente nega objetivamente a existência do CPMF e tenta negociar com a desoneração. Na verdade, ela viria, a doutora Roberta vai dizer que não, ou o
sinalizou que não, ela vai explicar lá, mas o medo do mercado é o seguinte, é que ela volte disfarçada, trocada pela desoneração das folhas de pagamento das empresas, tá? Onde os empresários estão dizendo que se for uma troca, não tem a exoneração da folha de pagamento, mas que não venha a famigerada CPMF. Realmente é uma discussão, por enquanto, emblemática. Eu ouvi o presidente 2 vezes, ele fez uma manifestação ontem um dia, e insistiu em dizer, não vai vir a CPMF, deixando entre linhas que vai vir alguma coisa. Como nós não sabemos, talvez a doutora Roberta tenha uma informação para nos adiantar, mas o temor é esse, trocar a desoneração das folhas de pagamento pelo CPMF, nem os empresários querem. O que eu acho importante trazer é que é muito claro que num momento em que se quer desarticular a confiança de um novo governo, que está há 6 meses pegando um país em terra arrasada, que esse assunto da CPMF causa uma situação em que todo o povo começa a se voltar contra o governo. Então, é natural que a gente escute boatos vindos de uma mídia interessada em justamente confrontar com o governo. Existe uma mídia que não está satisfeita de não, desculpa os senhores telespectadores, mamar no governo como fez nos últimos 20 anos. Então, o que a gente percebe? Que sim, vai haver uma necessidade de uma reforma tributária, isso é compromisso de campanha desse governo. O governo Bolsonaro está muito bem se posicionando na área econômica, pessoas assim muito talentosas e que têm êxitos na sua vida privada, enfim, são profissionais de muito êxito que estão trabalhando na equipe econômica, mas sim, há uma necessidade de fazer uma alteração, uma reforma tributária, por quê? Porque a reforma previdenciária que está sendo votada agora no Senado semana que vem, ela vai trazer uma economia e um ajustamento das contas públicas do nosso país nos próximos 10, 12 anos. A reforma tributária, uma vez colocada e votada e implementada no nosso país, ela gera condições da roda da economia girar. A CPMF não deu certo em país nenhum. Apenas 19 países no mundo tentaram aplicar esse tipo de imposto sem êxito. Se sabe que não vai funcionar e o Bolsonaro não é bobo. Ele não é bobo. Ele não vai deixar. Agora, se voltar, deixo muito claro aqui que é uma bobagem, é uma burrice. Mas, deixa o Ruschel continuar só por contraponto. O nosso público que é mais jovem, os mais antigos, como eu, né? O Kio como o Marne. E o mais antigo ainda. Porque a CPMF... não viver isso. Na verdade, a CPMF, ela nos causa um trauma, a expressão CPMF nos causa um trauma, porque ela chegou com uma solução de todos os males quando ela foi introduzida. Doutor Jatene, ela seria a substituição dos impostos. O que nós faríamos? A fórmula única. Teríamos um imposto único e exterminaríamos com todos os outros impostos. Todo mundo foi a favor. Quando se viu que veio este imposto e não se terminou com nenhum dos outros. Aí passou um pouquinho, se conseguiu se terminar com a CPMF. Aí voltou com outro nome, botaram uma sigla, na frente do CPMF. E o dinheiro, então, a desculpa para aprovar no nosso Congresso é de que o dinheiro iria para a saúde. A saúde está esperando o dinheiro do CPMF até hoje. Então, na verdade, quando a gente ouve, quem vive isso, fica atento. Então, os empresários, que são os que mais sofreram com isso, porque eles viviam do comércio, são os que mais estão atentos. Mas volto a dizer, o presidente, ele questionado, eu só hoje ouvi 2 entrevistas dele. Ele diz que a CPMF, como CPMF, não vem, mas que haverá alguma coisa. Então, o mercado, enquanto não sai esse esclarecimento, fica tenso e fica discutindo, como nós estamos trazendo a matéria aqui. Aqui no WhatsApp, 999-777-001, as pessoas já estão se manifestando, e muito. Boa noite, Carla. Se a âncora do programa tivesse um esquema com o PCC, os outros da bancada do programa também seriam criminosos? Eu acho que não. Roberto Silveira, Santa Cruz do Sul. Se a gente soubesse, sim, seu Roberto. Com certeza. Bom, aliás, ele completa. Ô, Carla, então cabe a pergunta, cara. Tu tem ligação com Eu não. Se tu tem, eu quero ir embora, cara.
ver com isso. Eu quero deixar aqui não para o espectador. votei. Se a Carla tem ligação com o PCC, eu larguei. Aí tu não vai acreditar em mais ninguém, né? Aí vai-te embora. Também o nosso outro telespectador, com o PT não tem diálogo. Olha a reação do Felipe, vocês estão explicando tudo, eles nunca entendem. Isso que eu já votei no PT, fiz campanha, mas não voto nunca mais em partido ladrão. Mas, Carla, Chicão. Momento fashion, tem que falar. Pela primeira vez, a bancada masculina, representada por mim, pelo Vitorino e pelo Marne, não, infelizmente, pelo Felipe e pelo Ruxo, que nós três somos amantes de relógio e estamos com relógios que não falam brasileiro. Não é merchandise. Marne está com Ferrari italiano. Que isso, senhor? É um relógio que tem como ir para Milão. E eu ando com Oakley da Califórnia, de Kerry Slater, e o querido Vitorino na linha Black White, um Puma, que é uma das maiores grifes mundial, e não tem no Brasil, sabia? E não é tem que sair daqui, só no Free Shop do Uruguai. Esse eu comprei em Nova York. Olha aí, ó. Então não é merchandise. Muito bem. Olha aqui, e o Emerson cuida de tudo isso. Nosso grande guru. Nosso vai tocar em Alvorada, sabia? Um grande baterista. Um show. Então, assim, ó, dá uma dica para as filhas do Ruschel e tal. Ó, quem sabe um relógio para o pai de Dia dos Pais. Mas o Ruschel não gosta. Eu sei que o Ruschel já foi oferecido. Não vai poder, né, Felipe? Tu também não gosta? Não. Mas sabe que o relógio do pessoal, tem gente que não gosta mais do celular. Mas é verdade. Mas com certeza, cada vez mais. Eu usa Rolex. Antes eu gostaria de ler um WhatsApp para a sua pessoa. Muito bem. O programa está magnífico. Seu Marne sempre com seus comentários invejáveis e repletos de sabedoria. Elias da Silva, Alvorada. Obrigado, senhor Elias. Não mereço. Eu quero agradecer ao professor... Merece sim. Professor Rony Dalinha, o nome dele. Ele é lá de Bento Gonçalves, mandou um livro. Eu ganho muitos e muitos livros, todas as semanas. Tu consegue ler um livro por dia, mano? Claro que não. Um livro de 700 páginas. O meu de 240 chegou a ler. Tinha coisa que eu fazia todo dia, não consigo mais cantar. Mas ninguém te perguntou. Tinha muita foto, né? Não, o problema, o seu é ilustrado. É barbado. Bom, ele me mandou um dicionário, que foi feito lá por ele, foi uma pesquisa de 5 anos, dicionário italiano-português de curiosidades, elogios e impropérios. O professor Rony Dalinha, buonasera, signore, que se diz antes, né, no início da noite, no início da tarde. Eu escolhi aqui uma palavra, atenção para a palavra é caga-sussurro. Tá aqui o nome, caga-sussurro, que significa falastrão, mentiroso, gabola, hipócrita, fingido, falso, faroleiro, bravateiro, fanfarrão, fingido, falacioso, doloso, blasonador. Que é blasonador? Blasão, que fala bobagem. Presumido, alardeador, basofe, né? Arrotador, que tem aqui, façanheiro, gabador, gabarola, mas é jactancioso, paparrotão, paparata, pelo amor de Deus, né? Então, tá aqui, né? Mas por que caga-sussurro. Mas que é esse cara aí? Não, ele é um professor que... Esses termos são usados, são dialetos que são usados na colônia italiana, lá em Bento, em Caxias, em Galo Barbosa. Mas esse livro é uma cultura inútil total, né? Mas que isso, o professor não vai lá. Que bárbaro. Mas o Jô Soares era campeão da cultura inútil. Mas no seio da comunidade italiana isso faz sucesso. Muito obrigado. A tradução dos termos são usados na colônia. Mas aquele termo é caga o quê? O Vitorino não quer ir pra colônia lá. Ao amigo Marne Barcelos, com um abraço, professor. Muito breve. 31/7 do ano de 19. Muito obrigado. Não leve a mal, professor. Que eles ficam com inveja, que eles gostariam de usar esses termos aqui, como eles não têm a cultura italiana, a cultura de Miguel Ângelo, a cultura de Da Vinci, da família Tofani, descendente dos troianos. Da família Tofani, descendente dos troianos. Mas sou italiano também, o senhor está desonrando o senhor. São dois caga-sussurro, vocês dois. É que eu sou... é grandão. Não, é que eu sou italiano estilo Giorgio Armani, Versace, Ô, Marne Barcelos, eu dei uma procurada aqui rápida em sites como o G1, o UOL e tudo mais, professor. E não encontrei aqui, pelo menos nas manchetes, a manchete trazida pelo Vitorino, e encontrei no Estadão. Se só o Estadão e Record. Só o Estadão e Record e a Rede Pampa, né? E a Rede Pampa. De tarde eu falei de isso. De resto, eu não encontrei. Fiz uma pesquisa, mas
tem bastante coisa falando sobre o Eduardo Bolsonaro. Por exemplo, serei o embaixador mais cobrado do mundo, diz Eduardo Bolsonaro. Isso isso eles estão falando. Mostra a cara da imprensa. E o governo americano já deu o seu agreement. Exatamente, né? Já aprovou o nome do Eduardo Bolsonaro. Ele vai ter que representar bem o Brasil. Porque eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai ser o embaixador. Com toda certeza, isso fica a cargo do presidente, a escolha pessoal do presidente. Não, mas tem que passar pelo Senado. Vamos. Eu tenho notícia. Vamos esperar só. Aí era a manchete do Felipe. Manchete do Felipe. O Mário está virando um subtraidor de Subtrator. Subtraidor? Porque o Brasil, caso Eduardo Bolsonaro vire realmente embaixador nos Estados Unidos, irá se igualar à ditadura da Arábia Saudita, a Chad, o Uzbequistão e a Armênia, os únicos países do mundo onde o filho de um governante virou embaixador do país. É algo lamentável que o nepotismo esteja sendo normalizado, no caso que diz respeito ao Eduardo Bolsonaro. Qualquer embaixador no Brasil precisa passar por um concurso no Instituto Rio Branco, com prova e, se merecer passar no concurso, essa pessoa pode ser indicada para qualquer cargo. Nos Estados Unidos, via de regra, são diplomatas muito experientes que acabam pegando essa embaixada por conta de toda a relação comercial, Brasil e Estados Unidos, enfim, é um dos países mais importantes neste caso. Nos Estados Unidos, houve um único caso registrado na história, que ele é do século XVIII, quando um presidente indicou um filho, e nas democracias do mundo não existe nenhum caso parecido. O Brasil vai se igualar a uma ditadura como é a da Arábia Saudita, uma ditadura que acontece desde 1930 e não dá para normalizar o nepotismo, porque se o Eduardo não fosse filho do Bolsonaro, ele não estaria sendo indicado para esse cargo. Eu quero só falar uma coisa, como o Felipe não assistiu ao programa antes da participação dele, ele certamente não ouviu que esse assunto foi bastante debatido aqui, então eu vou trazer uma informação para você. Porque semana que vem vai para a comissão, por isso que eu trouxe esse assunto hoje. Eu quero só estabelecer uma separação para você. Uma coisa é um diplomata, a outra coisa é um embaixador. São funções diferentes com pré-requisitos diferentes. O Instituto Rio Branco, ele é uma exigência legal para diplomatas, aqueles que exercem funções administrativas e executivas numa embaixada. O embaixador é uma escolha pessoal do presidente que dispensa os critérios técnicos, se atendo exclusivamente aos critérios morais. Tem que ser uma pessoa ilibada, não ter condenação na justiça, enfim, tudo isso está na lei. Então me parece que você ou está desinformado ou está usando de má fé em requentar um assunto que já foi debatido e nós já chegamos a uma conclusão. Vitorino, semana que vem tem a votação da comissão. Não é em hipótese alguma nepotismo, porque a própria a própria súmula do STF diz que a caracterização do nepotismo ela é diferente, é para certos cargos específicos, entre os quais não está o de embaixador, porque é uma escolha pessoal do presidente. As escolhas pessoais dos poderes executivos, municipal, estadual e federal, respeitam umas regras definidas nessa súmula do STF. E, portanto, não existe a classificação de nepotismo na indicação do filho dele. Então vamos deixar bem claro, quer questionar? Questione o aspecto ético, de repente. Mas o aspecto moral e legal não pode ser questionado. O moral pode ser questionado. Quer questionar? Ético, é anti... Não, moral também não. Falei moralidade. Quer questionar eticamente? Prefere o quê? Os filhos do Lula que enriqueceram, o cara ganhava 800 pila limpando bosta de elefante, hoje é milionário com fazenda? Aí, show. Seu ponto de vista. Eu fico impressionado com uma exigência de padrão de moral, ele muda de 5 minutos em 5 minutos. Quem? Eu pensei que a moral fosse sempre a mesma para qualquer qual, ela não pode mudar. Então existe uma coisa que é uma coisa legal e uma coisa que é imoral. O que o Felipe disse, trazendo todos os exemplos,
que há uma imoralidade porque se respeita uma necessidade de experiência, que nem mesmo esse que faz o curso e se forma, ele vai para a Zâmbia, ele vai para não sei aonde, até chegar nos Estados, numa embaixada do tamanho de Washington, ele demora 30 anos e pouquíssimo. Média de 35 anos. Isto é uma questão, e eu não quero dizer. E a notícia, ela não está requentada, ela vem, eu tenho notícia sobre ela, exatamente porque ela agora está chegando no Senado e foi para o CCJ. Começaram-se a fazer, o próprio governo está gestionando junto à comissão para tentar interceder para que seja aprovado o nome do candidato. E as informações que se tem agora é que estariam 7-7 a votação e o voto de Minerva seria do presidente da comissão, que eu não tenho nome porque a matéria não é minha. PSD, eu não tenho nome porque a notícia não é minha, tá? Mas exatamente, estaria 7-7. E o governo, numa estratégia que é um direito seu, não está acelerando o processo porque considera que mesmo que se passe na CCJ, onde está a Câmara, ainda não tem segurança de votação do plenário. Então vem tratando essa matéria com parcimônia para não expor o presidente, porque se não for aprovado, não é uma simples negativa de qualquer pessoa, não, seria negativa de uma filha do presidente. Então a matéria só será colocada em votação quando houver já uma contagem prévia, como houve na Previdência. A Previdência tramitou até que se foi para plenário quando tinha certeza do resultado. Tem uma notícia hoje sobre um assunto que os nossos telespectadores nos cobram bastante e pedem para que a gente fale. O Ministério Público Federal afirma que ressarcimento de clientes da Indel depende de plano de pagamento da empresa. Procuradoria da República adianta que valores bloqueados e dinheiro são apreendidos não são suficientes para quitar dívida com os investidores. Vitorino, Buchel, enfim, vocês que tratam do assunto. Essa é uma discussão interessante. Porque o que está acontecendo? O procurador Celso Tres, ele que está, digamos assim, dando as cartas nesse processo. Essa versão de que o dinheiro não é suficiente é do procurador. A versão da Indel é outra. É suficiente para indenizar a todos, sim. É que nessa despesa estão sendo lançadas aí multas, estão sendo lançadas uma porção de coisa. E mais, o ilustre procurador colocou na sua peça de denúncia de que nunca houve uma tentativa de acordo, apresentação de uma proposta, enfim, quando na verdade tinha nos autos do processo. Tinha uma proposta de acordo. Outra coisa, querem que os diretores da Indel entreguem todos os bitcoins à justiça, para que a justiça depois vá decidir como vai pagar, quando vai pagar, e eles não querem fazer isso. Primeiro que o Bitcoin é um dinheiro invisível, é um dinheiro virtual. Segundo, por que vai entregar tudo para a justiça, sabendo que a justiça agiu de forma precipitada, prendendo todo mundo, botando na cadeia, bloqueando? Não era mais fácil chamar, intimar, bloquear? Bloqueou. Muito bem, chama e intima. Vocês têm 30 dias para pagar todo mundo, senão vai todo mundo para a cadeia. Então, assim, o caso está sendo tratado muito mais na chutometria ou na achometria, porque é um caso inédito. Só teve um caso parecido em São Paulo, que uma empresa enfrentou problemas também por desinformação do mercado, porque não existe jurisprudência sobre essa matéria, o trato sobre a moeda virtual, o Bitcoin. Então, assim, aquele memorando de resposta que o ilustre promotor mandou para os investidores da Indel, onde ele diz que a empresa não estava investindo em moeda virtual, parece que a coisa virou, digamos assim, uma colisão de ideias, de conceitos e de informações, porque a empresa investia sim, tanto que a justiça quer saber onde estão, quais são os bitcoins, onde estão. E segundo, que não havia proposta. Não, tem uma proposta desde julho, entregue à justiça para a quitação. Então, assim, seria interessante que os advogados da Indel viessem a público e também utilizassem o espaço que está sendo utilizado pelo Ministério Público Federal para divulgar informações, porque agora a gente não sabe mais em quem acreditar. Uma coisa são os termos da denúncia, a outra coisa é a verdade real.
A verdade real é uma expressão jurídica que quer dizer o que realmente está acontecendo e não necessariamente o que está nos autos. Ayrton Russo? Eu não vou opinar, o Vitorino tem se especializado nesse processo, tem nos trazido as notícias. Então a gente só tem a notícia realmente, é que o STJ manteve a prisão dos 5 réus. Né? O juiz aqui de Novo Hamburgo, da Vara Federal, decretou a prisão e foi tentado o habeas corpus lá. Não sei se um habeas corpus condicional, porque estão pedindo o depósito do valor que faltaria para cobrir todas as devoluções. Eu não tenho, então, não sei se o habeas corpus foi negado porque o depósito não foi feito, porque essa notícia técnica a gente não tem, só de que eles continuam presos por decisão agora do Superior Tribunal de Justiça. Aqui no e-mail atualidades@pampa.com.br, o Eugênio Carlos diz: Carla, é o título dele. Para falar em moralidade, leia isto, Carla, por favor. PT usou o PCC para lavar dinheiro com empresas no Ceará, afirma Palocci em delação. E sobre a famigerada CPMF, boa noite, amigos da bancada. Talvez a criação de um novo imposto semelhante à CPMF seria para criar um imposto abrangente, universal, que todos paguem sem discriminação, porque imposto de renda de pessoa física, por exemplo, tem cobrança discriminada e a grande maioria dos pagadores são os que têm o imposto retido na fonte. Então, para os amantes do populismo, essa teoria da criação de um novo imposto possa parecer uma tragédia, um estelionato eleitoral, como talvez dirão. Saudações, é a Denise de Bagé. Você sabe que os tal de Juízes para a Democracia, essa associação de esquerda formada por juízes do trabalho, juízes de outras varas, coisa e tal, estão se movimentando, exigindo a liberdade do Lula, exigindo que o Lula seja solto. Aí quando a gente fala no aparelhamento da máquina aqui, as pessoas, não, mas o Vitorino está exagerando. Não, o judiciário está aparelhado. Está aparelhado. Aí alguém acha que esses concursos... Foram 20 anos no poder. Essa gente fez o diabo. É verdade. Essa gente fez o diabo, a ponto de aparelhar a máquina judiciária. Essa tal de Associação de Juízes pela Democracia. Teve uma juíza do trabalho aqui, que o Tribunal de Contas da União mandou ela voltar ao trabalho. Porque ela conseguiu uma licença de 2 anos para atuar na associação dos juízes. 2 anos em casa, ganhando 30 e tantos mil por mês para atuar na Associação de Juízes pela Democracia, para pedir Lula livre. Aí o Tribunal de Contas da União mandou ela voltar ao trabalho. Quer dizer, olha o absurdo. É verdade. A deformação que nós chegamos aos tribunais. E isso foi o quê? 20 anos de ideologia pregada de forma irresponsável e inconsequente, que por muito pouco não arrebenta com o Brasil. E com relação... Só lembrando, Carla, que dia 7 é o 7, pelo cálculo oficial, se nada ocorrer, dia 7 de setembro, o Lula, pela legislação vigente, passaria a ter o direito de liberdade condicional. Marne ou Felipe, os dois? Ele vai sair da cadeia. Prioridade. Obrigado, meu jovem. Mas eu quero fazer uma justa homenagem ao meu querido amigo Antônio Carlos Cortes, advogado criminalista, que está completando 70 anos de idade. Olha, né? parabéns. A idade boa, está recebendo uma série de homenagens pelo seu trabalho, pela sua vivência, pelo seu carinho, por ser uma figura ligada ao movimento cultural negro de Porto Alegre e também por gostar de carnaval, né? Gostar do carnaval. Um abraço, Cortes, parabéns pelos seus 70 anos. O senhor não me convidou para a festa, mas eu estou mandando aqui meu abraço. Mas só para encerrar, eu, mexendo hoje numa parte da minha pequena biblioteca, tá mexendo, achei um livrinho do Vinícius de Moraes. E o Vinícius de Moraes escreveu algumas obras que são primas dentro da obra, uma obra-prima da literatura, porque ele era um literato, né? Ele fazia os seus poemas, os seus versos fantásticos, uma música chamada Minha Namorada, do Carlos Lira. Se você quer ser a minha namorada, aquele linda namorada, você poderia ser. Se quiser ser somente minha, exatamente essa coisinha. Deixa assim. Tá bom, então encerrado. Tá no repertório, Mário. Eu sei que tá no seu repertório, uma das músicas mais lindas. Agora ele vai encontrar a namorada. Agora vai. Tem certeza, sexta-feira agora é a hora. Para vocês compram com a maior facilidade um livrinho que custa aí, você vai comprar por R$8, R$10 num sebo. É um livro maravilhoso, com todas as letras
do Vinícius de Moraes. Foi um gênio, ele era letrista e não era compositor. Ele escrevia os versos, entregava para o compositor, como Toquinho, Carlos Lira, Antônio Carlos Jobim, e aí eles colocavam a música embasadas na sua versatilidade. Vinícius e o seu copo de uísque. Ele não era diplomata? Ele era diplomata falando no tema que ele foi cônsul em Montevidéu e parece que foi nos Estados Unidos. Ele viajou pelo mundo, aí ele abraçou como sua causa principal a música, casou apenas 9 vezes. 9 vezes. Que inveja, esse Amarelo. Que inveja, esse come de sorte. E ele passava pelas épocas mais criativas quando brigava, né, Marne? Como o Lupicínio Rodrigues. O Lupicínio, meu querido amigo, tenho muita saudade dele, e o Lupicínio sempre dizia: Lupicínio, você já compôs alguma música? Né, eu tenho que arrumar uma namorada nova. Ou tem que brigar com ela. Então ele falava assim: como é o teu nome mesmo? Não, meu nome eu não vou te levar em casa. Ah, meu Manizinho, meu amigo, eu já mudava tudo. Mani, e eu que brigo e não vem a inspiração. Ei, Mani, eu que brigo e não vem a inspiração. Não tem a inspiração. O senhor não tem o talento. No noroeste da Flórida, na cidade de Bell, o cara casado e ele, o vizinho, sempre olhando a mulher dele. O cara ficou desconfiado e disse que foi fazer uma viagem. Aí voltou, de repente, o vizinho transando com a mulher dele. Sabe o que ele fez? O cara botou uma pistola na cara do vizinho, mandou o vizinho entrar no quarto, amarrou o vizinho, pegou uma tesoura, cortou o pênis do vizinho, pegou o pênis e foi pra casa. Ai, que horror. E saiu com o pênis do posto do cara. Ai, e o cara ficou no engate. No engate total. Mulher casada não é legal. Não é uma boa forma. A cara da cara no vídeo. A cara da cara. Uma tesoura. Um abraço especial. Então ele penalizou o rapaz. Penalizou. Ah, e o Mário, Olha o trocadilho do Mário. Quero mandar um abraço especial. Ela me segue na minha rede social lá no Facebook, no Instagram. Enfim, ontem eu publiquei uma foto, ela botou: oi, Carla, assisto toda santa noite. Você nunca manda um beijo para mim. Nossa, acho que não perdi 10 programas desde que começou. Daí ela disse que não gostou muito do Felipe, que é para deixar o ursinho Puff em paz. E aí ela pergunta: vou ganhar atenção hoje? Sim, um beijo especial para Edelaine Vitória. Posso dar meus abraços, Carlos? O Felipe queria falar. Só tratar de um assunto. Eu cedo para os mais jovens também, não é só muito para os mais bem. Tu és muito educado. A gente falou bastante dessa possível reforma tributária e está mais do que na hora de o Brasil mudar uma postura no que diz respeito às suas leis tributárias. O Marney trouxe mais cedo o lucro dos monopólios bancários. Está na hora de atacar esse sistema financeiro de maneira efetiva, de fazer uma inversão no que diz respeito à taxação. Uma taxação progressiva sobre a renda, como diversos outros países fazem. Os Estados Unidos chega até 37%, a Alemanha chega até quase 50%. Os jogadores de futebol que vão para a Alemanha sentem muito esse efeito, porque tem altos salários e aí a tributação é progressiva, eles deixam praticamente metade do seu salário chega a 90%. Pro Estado. Nos Estados Unidos tem uma lei nova proposta pela AOC, a Alexandra Ocasio-Cortez, que quer retomar uma atitude dos Estados Unidos que foi produzida na década de 30 até a década de 60, que é taxar quem tem lucro líquido de mais de 10 milhões de dólares, no caso, né? Aqui a gente poderia converter para reais, mas 10 milhões de dólares de lucro líquido mensal paga 70% de imposto. Isso não é uma medida socialista, isso foi feito nos Estados Unidos, no principal momento do crescimento econômico dos Estados Unidos. Quem quiser pesquisar, o professor da MIT, que é uma das principais faculdades, uma das principais situações de estudos econômicos, o Eric Briofson, um nome bastante difícil, ele tem uma tese sobre isso, de como foi importante para o grande crescimento econômico dos Estados Unidos uma progressão nesse sentido dos impostos, com mais taxas de divisão e que seja progressivo, especialmente para taxar grandes fortunas e taxar heranças. Essa tua visão é ótima e é curioso, inclusive, porque tu estás trazendo a ideia americana, sim, né? Justamente porque na era Lula, os bancos tiveram o maior lucro recorde do nosso país. Para os senhores terem uma ideia... Ele gostava disso, né? Ele dizia, todo mundo ganhou pobre, ganhou rico, ganhou todo mundo. E foi um dos grandes erros, inclusive, do governo. Eu gostaria de colocar isso, e foi muito mais, inclusive,
inclusive, que na época do Fernando Henrique Cardoso, sem entrar no mérito, eles tiveram em torno de 199 bilhões de reais no primeiro mandato do governo Lula. Então, veja, depois teve a Dilma, isso se estabeleceu, né? Sim, foi um dos grandes erros. Então, o que a gente precisa ter paciência, porque o novo governo, ele só está há 6 meses. É uma visão liberal que o Brasil nunca teve essa oportunidade, né? Então, assim, se os liberais fizerem um bom trabalho, as urnas vão avaliar, né? Se não fizerem um bom trabalho, bom, volta-se ou vota-se em outra medida. Mas eu acredito que numa visão liberal, os brancos não vão ter essa mamata que tiveram durante pelo menos 14 anos. Tomara. Aqui no WhatsApp, Carla, fala aí, o Ruschel é demais, Madruga, Porto Alegre. Sendo muito. Assim, passo para os abraços. Sabe muito. Me manda que ganha abraço aqui, olha aqui, ó. A nossa administradora Daniela Robaina fazendo aniversário hoje lá em São Leopoldo, fomos todos convidados para a festa, os compromissos não nos impedem, mas um abraço. E a nossa querida delegada, a doutora Andréia Nicotti, que a sua mãe, Cláudia Nicotti, nos assiste todos os dias. Eu tinha prometido esse abraço, esqueci, então agora vai do fundo do coração, dona Cláudia Nicotti, muito obrigado pela sua audiência qualificada. E o COAF, hein, Roberta? Vai ser transferido ou não vai ser transferido para o Banco Central? Na verdade, para o Banco Central. Na verdade, a gente ainda espera. É uma ideia ainda, né? Nas próximas semanas a gente vai ter uma posição mais clara, mas por enquanto a informação que se tem é que o Bolsonaro pretende colocar o COAF vinculado ao Banco Central, no sentido de deixar ele sem nenhum tipo de balizador, porque no Ministério da Economia, como o Ministério da Economia traz muitos investimentos e mexe em muitas outras coisas, o COAF com o Banco Central ficaria mais isolado, porque um COAF isolado proporciona que as pessoas possam utilizá-lo da melhor forma, né? Agora, Carla, já aproveitando que o Chicão está aqui e aproveitando que eu realmente não entendo nada de futebol, Chicão, eu sei que aconteceu alguma coisa com o teu Flamengo e eu posso dizer... Não, isso é provocação, isso é provocação. Né? O Chicão se convalescendo de uma doença, volta hoje e é provocado dessa maneira. A única coisa que eu vou falar do Flamengo é o seguinte, Flamengo... Porque foi ruim? Foi 3-0 pro Bahia, a senhora lembrar isso. Isso aí foi... O Real Madrid já perdeu, os bons perdem. O Flamengo tá fazendo uma jogada fantástica. Do Balotelli? Mário Balotelli. Mário Balotelli é a grife black do futebol europeu, vai jogar no Flamengo. E eu falei aqui nessa bancada quando todo mundo me condenou. Neymar é o cara, Neymar é o cara. Eu sempre disse que eu acredito no carisma, acredito no marketing. Todo mundo quer Neymar. Real Madrid e Barcelona brigam, cara, para levar o Neymar. E o Grêmio está incorrendo num erro crasso. E Mari sabe quem é crasso. Ele valorizou demais o Everton Cebolinha e ninguém vai comprar o Everton Cebolinha. O Everton vai ficar aqui, Cebolinha vai ficar aqui. O Everton Cebolinha virou que nem aquelas miss que ganhou o concurso no bairro, ganhou o concurso da cidade e o concurso do estado. E ela acha que vai entrar em Beverly Hills e trabalhar com Martin Scorsese. Não é isso. Isso é para Neymar. Sou fã dele. Roubaram a banana do... O Ruxo, o Ruxo come... Artigo 155 do Código Penal. Subtraíram coisa móvel alheia. Levaram a minha banana. Nós temos um suspeito. Levaram a minha banana aqui. Nós temos um suspeito. Temos vários suspeitos nessa bancada. Número 1. Quando some Coca-Cola da geladeira, quem pegou, ele não estava no nosso convívio e agora voltou. Hein, Chicão? Tu gosta de banana, Chicão? Eu gosto de banana. Acho que a banana é a coisa mais democrática que tem. Um suspeito desde o macaco ao milionário, todo mundo come banana. Eu curto banana e melancia. Posso mandar um beijo? Manda um beijo. Eu quero mandar um beijo pra uma pessoinha que tá aqui nesse estúdio, maravilhosa, super comportada, uma querida, a minha Violetinha. Ai, Violeta. Violeta é muito comportada. Eu quero ver um dia se eu trago a Alicia junto, se ela... Isso aqui vai virar... Eu e a Alicia nós não conhecemos, cara. É que a Alicia talvez leve ela pro mau caminho. A Alicia Mas vai ser uma creche. E o Charles... Lá vai o nosso abraço especial para os papais dessa bancada e para os papais telespectadores, para o meu pai em especial e para o pai da minha filha também, para eles que estão cada vez mais presentes na vida dos filhos, que exercem um papel tão importante quanto da mãe, que são aquele porto seguro das crianças e depois quando viram adultos também, é para o pai e para a mãe
que se recorre quando se tem alguma coisa. Então, a todos os pais que curtam um domingo maravilhoso com os seus filhos. E como diz o Marne, os filhos têm que ligar para os seus pais enquanto eles estão vivos. Não é verdade, Marne Barcelos? Parabéns, Marne, parabéns, Ruschel. Aqui do lado nós... Não, aqui essa operação tá fora. Porque eu acho que o Juan Pablo Boeira é um cara inteligente. Ele é diretor do Grupo Zafra, do Bourbon. E ele botou no papel, eu vou repetir de novo, um filho para ser tratado num nível bom. Desde que ele nasce, no hospital, 18 anos, até a formação, sai 2,5 milhões. Aí ele chegou para a mulher e disse assim, meu amor, o que a gente prefere? Um apartamento em Sunrise, em Miami, ou um filho? Um apartamento. Você quer um filho? Isso é uma coisa primitiva. Um apartamento pode vender. O filho, outra coisa, o filho, se não der um carro quando ele faz 18 anos, ele disse que aquele pai não nada a ver, um chinelão, blá, blá, blá. É assim. A maioria é a galera. Tu não vive o amor do filho, eu quero agradecer, sabe como é que é isso. Carla, quero agradecer então Porque meu pai, ao Delmar, Delmar Kunrad, quero agradecer ele, dar um feliz Dia dos Pais, porque ele escolheu me ter e não ter o apartamento. Então... obrigado, também. Obrigada, Antônio. Isso aí é filho com custo de 500 mil reais. Eu tô falando do filho de 2,5 milhões. O doutor João, então, podia ter 4 apartamentos. O filho chegou todo queridinho pro pai. Posso contar uma também? O que você quer Dia dos Pais? De qualquer coisa que seja no cartão da sua mãe. Muito boa, Vitorino. Eu queria ter cada uma hoje, te contar. Olha aqui, ó. Eduardo Embaixador. Tem um e-mail bem... Sabe que o Vitorino falou uma coisa que eu achei interessante? Nos países europeus eles usam muito. O diplomata é uma coisa. O diplomata, ele faz as funções burocráticas de uma embaixada num país. E o embaixador, ele não é tão executivo, ele é mais um public relation do país. Na Europa eles pegam o Borg, por exemplo. Ele é um aqui no Brasil ele também. é um relações públicas da embaixada nos Estados Unidos, da Suécia, que era um tenista famoso. O presidente Getúlio Vargas nomeou o Assis Chateaubriand como embaixador na Grã-Bretanha. É, porque ele era uma celebridade, exatamente. Então, a nossa telespectadora, através do e-mail... Não, se a gente quer se comparar a uma ditadura de mais de 80 anos, que é a da Arábia Saudita, tudo bem. Eu acho errado ter o filho de um presidente em um cargo de indicação. Vamos ao e-mail da nossa telespectadora, que também tem a opinião dela. Por favor, respeitem. Boa noite, amigos da bancada. O Vitorino, como sempre, tem razão. Se o deputado Eduardo Bolsonaro for nomeado embaixador do Brasil nos Estados Unidos por decisão do presidente, com certeza não seria de bom alvitre, porque consideraria um nepotismo, embora não o seja, como o Gustavo explicou. Porém, deve ser levado em consideração a acessibilidade junto ao país norte-americano e confiabilidade junto à equipe do presidente Bolsonaro, referente ao deputado Eduardo Bolsonaro, para o desempenho da função de embaixador. Saudações, Denise de Bagé. Se assim o for, eu vou torcer para que Eduardo Bolsonaro tenha um trabalho brilhante de aproximação com os Estados Unidos. Tirar o visto americano de nós aí, que é um problema. É uma das coisas. Isso aí é isso. Ele vai ganhar todo mundo, isso aí. Sabe o que acontece? Eu vou te passar. Se alguém souber me dizer aqui o nome dos 5 últimos embaixadores, ou um dos 5 últimos embaixadores do Brasil nos Estados Unidos, eu fico feliz. Mas acho que ninguém vai saber dizer. Flash Lima, aquele que é Não, o Flash de Lima foi... Vamos botar os últimos embaixadores assim, dos ó, Estados Unidos. Eram ideólogos de esquerda que iam para lá para falar mal do Brasil. Imagina, os caras iam para lá falar mal do Brasil. As embaixadas brasileiras, os consulados brasileiros, é uma vergonha. Embaixada, então, nem se fala. Prestação de serviço, era cabide de amigo da esquerda, de ideólogo. Então, assim, vai um cara para lá que tem acesso direto ao presidente dos Estados Unidos, que o presidente dos Estados Unidos não consulta ninguém, dá o agreement de próprio punho por iniciativa própria. Considera o cara um amigo. Sabe, querem mais o quê? Vamos ver. O senhor Eduardo Bolsonaro tem currículo. Tem curso superior, tem pós-graduação, tem mestrado, tem treinamento, morou nos Estados Unidos, fritou hambúrguer, que legal. Até é bacana, porque é um folclórico. Fica folclórico. Mas assim, como ele falou, o mundo se acabou. Eu acho engraçado é que qualquer coisa que sai com o sobrenome Bolsonaro vira um
Ninguém noticiou a história do PCC o dia inteiro. Eu sigo. Espera só um pouquinho. Sigo esperando. É que nós daqui a pouco vamos chegar à conclusão que o melhor embaixador ainda são os filhos dos presidentes. Vamos criar cultura, pessoal. Mas eu acho que o Eduardo Eu acho que o Eduardo hoje é o melhor embaixador brasileiro que nós poderíamos ter nos Estados Unidos. Porque vai lutar para derrubar o visto, que é uma praga, para derrubar uma série de coisas. Eu acho que Seguir, dona Carla. Pode. Vamos seguir, vamos criar a tese, então, que o bom mesmo é os filhos dos presidentes. Aquele troço de fazer estudar, de passar numa prova dificílima, ficar 2 anos estudando 24 horas, se qualificar, chega lá, depois transitar por 30 anos, pegando experiências negociais em todos os países, para chegar na maior embaixada pronta para enfrentar adversários tão qualificados quanto tu. Esquece tudo isso. Vamos aproveitar a hereditariedade. Senhores presidentes, nomeiem seus filhos, que são os melhores. Eu queria fazer uma pergunta mais. Pelo menos aqueles que estão limpando bosta de elefantes não serve, viu? Tem que ser alguém que tenha formação. Vitorino, eu quero que tu faça uma avaliação da pergunta que eu vou fazer para a Mari Barcelos. Se eu souber responder. Tu responde. O ídolo do Bolsonaro, ele falou essa semana... É o Trump. Não. Carlos Alberto Usta. Isso ele falou. Certo? É meu ídolo, era amigo do meu tio. Eu te pergunto eu só quero só uma coisinha. Por que Carlos Alberto Usta é tão odiado pela esquerda e por que a esquerda idolatra Ernesto Che Guevara, o maior torturador da América do Sul? A palavra paredão vem pelo paredão que ele fez na Baía de Porcos, em Cuba, quando ele botou todos os soldados de Fulgêncio Batista e numa noite fuzilou 3.000 pessoas. Esse cara foi o maior bandido. Agora, Carlos Alberto Usta da ditadura. Isso eu acho a hipocrisia, falta de conhecimento histórico. Só que esse falta de conhecimento histórico não cola comigo, sou professor de história, que estou acima da média, estou acima dessa chinelagem que não conhece história. Adora Guevara, o maior bandido que tem. Vocês querem Eu quero dizer que não adoro Guevara e também não gosto do Lula porque é um torturador. Responde, Eu estou respondendo dos dois. Eu estou respondendo, nenhum dos dois me serve. Mas eles andam de camisetinha Guevara na Nini Silva ali, no Reduto. Vocês querem o nome dos embaixadores nos Estados Unidos? Quem indicou? José Sarney, desde José Sarney, 1986 ou depois não, né? Foi indicado por quem? Marcílio Moreira. José Sarney indicou o Marcílio Marques Moreira, o Fernando Collor indicou o Rubens Recupero, o Itamar Franco indicou o Paulo Tarso Flecha de Lima. Esse aí que eu queria. O Fernando Henrique Cardoso indicou o Rubens Barbosa, o Lula em 2004, no primeiro mandato, indicou o Roberto Pinto Ferreira Abdenur, depois o Lula em 2007 indicou o Antônio Patriota. Ficou até 2010, quando Lula indicou o Mauro Luiz Lecker Vieira. Em 2014 e 2015, a Dilma indicou o Luiz Alberto Figueiredo e o Michel Temer indicou o Sérgio Amaral. O Lula não indicou. Ninguém fez lufas pelo O Lula não indicou o filho. O Lula não indicou o filho. Pelas fotos dá pra ver que todos são coisa nenhuma pelo país. Ninguém fez coisa nenhuma pelo país. Marne Barcelos, falando na experiência. Falo nos aniversariantes? Vou falar nos aniversariantes. O primeiro aniversariante de hoje, o Jean Piaget, que foi um psicólogo suíço, que a gente acha que tem a ver com o relógio Piaget. Não tem nada a ver com o relógio Piaget. Ele foi um psicólogo, foi um homem de profundo entendimento filosófico na sua época e na área da psicologia também, que faleceu em 1980. Ele era seguidor, um dos seguidores do Dr. Freud, Sigmund Freud, né? Que foi essa grande figura, o melhor analista, psicoanalista da história, junto com o Dr. Jung, que são as duas teorias, né, que às vezes se bicam, mas são as melhores que existem até hoje. Impressionante como são atuais ainda, né? Isso é verdade. A filosofia, aqui eu mudei para a filosofia não perde tempo. Os estudos de filosofia do início do século XVIII são os mesmos de hoje, porque o ser humano é o mesmo. O ser humano só mudou tudo, um pouquinho. A filosofia e psicologia. Só que as pessoas nem falam mais das outras, mandam um WhatsApp. Filosofia agora, diz que eu mudei. Não foi isso que eu disse? Sim. O senhor ouviu aqui. O senhor está meio surdo pela distância, né? O senhor não ouviu direito. O senhor está falando em psicólogo, Roberto Aldrich, cineasta americano que fez alguns filmes maravilhosos. E o Mário Lobo Zagalo. O Mário? É, o seu amigo. O Mário. Lobo Zagalo, né? Vocês vão ter que capturar esse camarada, foi maravilhoso. Técnico da seleção brasileira, bicampeão do mundo 58, 62, como jogador, ponta esquerda.
Depois, em 70, quando derrubam o Saldanha, o Médici derrubou o Saldanha, aí entra o Zagallo com um time, ganha a Copa de 70, depois ganha a de 74. Esse homem é um vencedor e uma 94 foi Auxílio Parreira. Foi, mas foi ele que estava ali do Parreira, porque o Parreira ele é um outro temperamento e tal, e o Zagallo é de impor o seu pensamento, aquelas rezas e tal, motivação, né? O motivacional que é também o importante no futebol. O grande empresário brasileiro, Roberto Tivita, né, que faleceu em 2013, e que infelizmente foi felizmente o organizador da editora Abril, a mesma editora que tem em Buenos Aires, essas duas grandes empresas de editoras, né, de grandes revistas, e que infelizmente a Abril foi vendida e foi repartida, será o que está acontecendo com a editora Abril. Mas a grande época dela foi com esse judeu italiano que é o Tivita. Romano, falando italiano, Romano Prodi foi primeiro-ministro da Itália. A minha querida Fafá de Belém, completando hoje 63 anos de Conheci essa idade. mina, não achei o bicho. Não, mas ela canta muito. Canta. O hino nacional com ela é maravilhoso. É a Vanusa, a interpretação da Vanusa. Mas o visual dela eu não gostei. A Melanie Griffith foi casada com Antônio Bandeiras, completando hoje 62 anos de idade. E vejam só, se viva fosse, estaria completando hoje 56 anos. A Whitney Houston. O senhor está subindo, senhor? Peraí, assobiar no programa? Ele está, é um absurdo isso. Isso é um absurdo. Eu quero dizer o seguinte, as suas palavras que são tão sonoras que eu me coloco muito à vontade. Ele está triste que roubaram a banana. Bom, depois do Whitney Houston, não preciso falar dessa Dona Roberta está com um brinco, é uma pérola da Lava Jato. Andréa Veiga, que foi uma atriz e modelo, que é uma atriz e modelo brasileira. Audrey Tautou, uma atriz francesa que fez aquele filme maravilhoso sobre... me deu um branco agora, desculpa, daqui a pouco eu vou lembrar, né? A Audrey Tautou, aquele filme que revela os segredos do Vaticano, Dos segredos do Vaticano, daquela sociedade secreta. Como é que é? Audrey Tautou, com Tom Hanks, aquele filme com Tom Hanks. Anjos e Demônios. Isso aí. Anjos e Demônios, adaptação tem o do livro. Não gostei desse. Adaptação Código da Vinci também. O Código da Vinci é o mesmo autor. Sim, esse é um dos maiores vendedores. Don Brown. Que é um dos maiores vendedores de livros do mundo, depois de Paulo Coelho. Aliás, deu um rolo aquele livro dele, o Código da Vinci, porque muita gente achou que aquilo era relato histórico e era uma peça de ficção. Ele escreve ficção sobre fatos históricos. E aí mistura, e aí o pau comeu, virou uma bagunça, teve até nota do Vaticano contra o Dan Brown. O Dan Brown disse, isso é uma ficção. Mas que foi bem feita, uma ficção bem feita. Queria mandar um beijo aqui. Os Templários, já acabou? Já encerrei. Queria fazer Da Vinci, o Anjos e Demônios, ele tem uma série de livros muito interessantes. O Inferno também. Agora é interessante também a dica do Chicão. Não, vou dar uma dica. Que óculos bonitos, seu Chicão. Esse aqui é um óculos de aniversário. Versátil? Versátil que foi assassinado por um viado lá em Miami. Um fiado. Não, era um garoto de programa, só que enganado. Era um boy girl, exatamente. Não, eu só boy girl? Boy girl. Claro, porque ele era um trans, ele era um garoto, uma garota. Fala logo que pensei que era um boy. Só quero fazer um toque aqui, que no dia dos pais do meu amigo Mocelin, que é o cara que tem os maiores perfumes do Brasil. E um abraço aqui, vai agora, não tem nada a ver com merchandising, de duas pessoas que não largaram eu de modo algum essa semana. Foi pai Paulinho Choroquê e uma admiradora sua, Karina Cartomante. Ah, querida Karina. Que ela é um barato, ela é maravilhosa. Ela tem uma energia maravilhosa. Agora, o Chicão tocou no assunto dos trans, eu lembrei que tem o assunto da manchete. Tô atento aqui, dona Carla. Tô atento aqui, dona. Querido, eu atendo depois de que adora subiar e tudo mais. E gosta de comer banana. Eu vim aqui pra dar notícia. Eu vim aqui para dar notícia, ainda que esteja com fome, porque sumiram com o meu lanche. E olha, subir com o lanche de um idoso, seu Mário, isso pode ser responsabilizado. Pode ser responsabilizado. Depende. Mas a minha manchete, dona... do Desporto Nacional. A senhora subiu, eu vou cantar o hino do meu clube. Agora acabou o respeito. Dona Carla, a minha manchete, que eu vou repetir, homem trans engravida
uma história de amor. A história é muito bonita, realmente. É um casal onde ele é o homem em trans e eles tentavam engravidar. Faziam a inseminação artificial, aquela familiar que se chama, né? Onde é feito através de uma seringa e tentaram por 11 oportunidades engravidar a mulher. Mas era hermafrodita? Eu não entendo como é que era um homem trans. Me explica essa... Ele era um homem trans, mas ele não poderia engravidá-la. E tentavam engravidá-la através da injeção, por essa inseminação caseira, como se chama, através de uma seringa, feita por um médico, lógico, e tentaram por 11 oportunidades para ver se ela engravidava e ela não engravidava. Então ele entre aspas, mas ele, totalmente já masculinizado, sem contar para ela, foi ele fazer a inseminação, então, e nele, na primeira tentativa, ele engravidou. E aí, contou para ela só na 3ª semana. Eles perguntaram por que foi, porque ele já tomava hormônios há muitos anos, as fotos mostram ele já bem masculinizado, ele já com barba, ele já com toda a aparência, vestindo-se com homens estão casados há 6 anos. A questão é exatamente isso, ele já masculinizado começar... Mas era uma mulher. Pois é, uma mulher... Ele é um trans. Depois eu vou te contar uma coisa que está acontecendo. Trans é isso. Não, mas o homem também pode ser trans aí, que tá, não? Tá, mas no caso a mulher, ele tinha virado homem. Trans é o homem que vira mulher. Opera ou não opera. Se opera, tu tem chance. Se não opera, tu é faturado na operação. Deixa eu dar uma sequência. Neste meu caso, ela tomava hormônios masculinos para ser o homem do casal. Pronto. Tentaram engravidar não através da relação sexual, através da inseminação da parceira dele, do trans. Ela tentou 11 vezes, não conseguiu. Aí ele, que também é uma mulher biologicamente, na primeira tentativa conseguiu fazê-lo. Só que as complicações que se iniciam a partir daí que começam aí as questões do cunho psicológico e psiquiátrico, é porque ele, além de tomar hormônios, dentro dele, ele é um homem. E ele começou a ter a transfiguração da mulher. Ele começou a ter seios, ele começou a produzir leite, ele começou a ter todas as sensações, como se nós, Mari, que somos homens, tivéssemos que enfrentar uma gravidez. Isso que é o inusitado de uma situação, porque ele tem a cabeça de homem, ele tomou hormônios para ser masculinizado e de repente, por amor, ele resolveu fazer esta gravidez. A menina nasce agora, a Antonella, nasce na 1ª semana de setembro. E casando com essa notícia que foi oportunizada pela doutora Roberta, quando eu narrava para ela essa questão, ela me trouxe uma decisão já do Fórum de Brasília, super interessante, onde num casal trans a agressão foi enquadrada como feminicídio. Por que é importante? Porque o feminicídio, a pena é maior. Então, mesmo que seja entre casais do mesmo sexo, se houver agressão, poderá ser enquadrado como feminicídio e terá tanto a proteção que a lei permite, como o aumento de pena pelo feminicídio. Marli, é tanto trans à noite que os restaurantes top, Porto Alegre, os bar top, não restaurantes, bar, pubs, o banheiro é unissex. Não tem mais banheiro feminino masculino. É para não ter aquela coisa... Para não ter esse constrangimento aí, isso aí. Roberta, tu falaste da tua manchete sobre o dólar? Não falei. É verdade. Sim, não. O dólar caiu. É verdade. A semana terminou exatamente como ela iniciou. Porque nessa sexta-feira a moeda americana subiu 0,33%. Fechando a 13,99 o pregão, e na semana o dólar então teve alta de 1,25. Quando a gente diz que o dólar teve alta de 1,25%, a gente está dizendo, lógico, que a nossa moeda é que está perdendo valor. E isso tudo não tem a ver com a questão interna, tem a ver com essa guerra comercial que foi aditivada nessa semana, depois apaziguou, depois é aditivada. É um jogo comercial grave, que até o Gustavo Vitorino brilhantemente essa semana nos trouxe muito bem, entre a China e os Estados Unidos. A nossa bolsa fechou em leve queda, de olho também no exterior, caiu apenas 0,11%, mas fica ainda acima dos 100 mil pontos. Fechou em 103.966. E no exterior, todos os índices das bolsas também recuaram.
E o que mais chamou atenção nessa sexta-feira foi a Itália. A Itália, depois da Grécia, possui a maior dívida pública da Europa. E o mercado internacional todo está repercutindo essa situação que na Europa, tanto a Grécia quanto a Itália está com várias dificuldades. Então, vamos ver, o mercado financeiro é sempre uma questão de muita volatilidade. Então, Carla, quero só fechar mais a semana, como estamos encerrando a semana, um tema que permeou a bancada por meses aqui. O governo definiu hoje: os cubanos que optaram por permanecer no país precisarão validar sua condição fazer de médico, fazer o tradicional agora, revalida Cuba, para poderem ser médicos. Eu vi ontem um documentário de uma garota que faz viagem por lugares, todos os lugares do mundo. Como é bonito Cuba. Uma linda ilha de Cuba. Lindo, eu vou conhecer Cuba. É um museu retrô aberto, os carros, as casas, tudo. Eu tenho amigos que foram a Cuba, tá? Cuba. Na verdade, eram empresários que foram fazer prospecção. E eles conseguiram, tá, forjar, estavam ali vendo essa parte bonita de Cuba, e um deles conseguiu se aproximar de um cubano e disse: olha, deixa a gente conhecer a tua casa, deixa a gente ir até a tua família. E ele, com muita dificuldade, com muito medo, aceitou levá-los até essa região onde tem a realidade cubana. E é assim, triste de ver. São famílias enormes, cheio de crianças, pessoas muito pobres, morando um em cima do outro. É muito parecido com as nossas favelas, assim. E o povo sofre muito e ainda tem muito medo de expor, de falar. Agora, eu achei uma dignidade no povo ali. Sim. No seu, achei legal, Sim, achei muito retrô. Um clima muito legal. Um clima bacana. É Caribe, né? Ô, Gustavo, tá bem? Tudo certo? Ele tá marcando a ponte pra ele, na Não sei, madrugada alguma aí. coisa ele tá pronto. O Gustavo inaugurou a mulher compartilhada agora, então não é nova moda. Isso não, isso não. É o que estão falando. A mulher virou É o que estão falando. O compartilhamento da mulher. Não, para com isso. O compartilhamento é uma coisa que tu fracciona o prejuízo e advém a vantagem da relação. Não, eu sou exclusivista. Exclusivista hoje em dia, Mas o Vitório tá em certo, época mas de Facebook. Eu sou exclusivista e exijo desempenho. E ele vem sim, né? Olha a propaganda enganosa. Hein, cara? Desempenho, bom. Amigo, para entrar numa curva acelerada tem que Ô, ter boa Gustavo, suspensão. o que tu achaste do Rodrigo Maia? O Bolsonaro deu uma elogiada durante a semana no Rodrigo, depois Tem que alguma passou. coisa errada. E agora, daí o Rodrigo hoje, sexta-feira, disse pra ele assim: não, infelizmente o povo elegeu o Bolsonaro. Não sei o que a gente fez de errado, mas o Bolsonaro foi eleito. Esse Rodrigo Maia, ele, o Alcolumbre, aquele, é tudo a mesma laia. Mas, são bem amigos, né? Botaram lá, né? Eu disse no início, quando o Bolsonaro resolveu apoiar esse Rodrigo Maia, eu digo, ele tá criando cobra, tá aí. Eu quero falar de uma coisa no encerramento do programa, sobre essa briga que está tendo na Câmara de Vereadores sobre a revotação, ou seja, uma nova votação para o reajuste do IPTU. Essa discussão é uma discussão de ordem técnica. A presidente da casa, a vereadora Mônica Leal, recebeu um pedido com base no regimento. O regimento da casa diz que qualquer votação com uma diferença inferior a 2 ou 3 votos, uma coisa assim, eu não sei o número exato, está sujeita a uma segunda votação, desde que acionada a direção da casa. Bom, a direção da casa foi acionada. A vereadora encaminhou para a Comissão de Constituição e Justiça, que está decidindo se é pertinente ou não o pedido. E, se o pedido for pertinente, será votado outra vez o reajuste do IPTU em Porto Alegre. O líder do governo não gostou e atacou a presidente da casa com palavras fortes. Como são duas pessoas que eu conheço, são pessoas ilibadas e sérias, eu espero que o bom senso prevaleça e que, acima de tudo, prevaleça a tábua da lei, porque a discussão é uma discussão meramente jurídica. O porquê da indignação do líder do governo? É porque numa segunda votação, certamente o governo vai perder. Certamente o Executivo Municipal perde na segunda votação, porque a reação foi muito grande da população e daqui a um ano tem eleição. Esses mesmos vereadores que estão votando o reajuste do IPTU vão ter que conversar com seus eleitores
daqui a um ano. Então, me parece que esse é o motivo pelo qual a situação está tão tensa. A discussão ganhou um contorno partidário, porque a alegação de que o PP faz parte da base do governo, aí assessores indicados pelo PP foram demitidos, exonerados pelo Executivo Municipal, ou seja, a solução desse caso vem da Comissão de Constituição e Justiça e da consultoria jurídica, assessoria jurídica da presidência da Câmara de Vereadores. Eles vão dar a posição, vota de novo ou não. Agora, o bate-boca por fora vai continuar por muito tempo, cara. Muito bem. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua companhia, desejando um final de semana delicioso ao lado dos seus pais. Curtam bastante, abracem, fiquem juntos. Um domingo maravilhoso. Muito obrigada pela participação. Tenham todos um final de semana e se cuidem, porque segunda-feira tem mais. Beijo. Tchau, tchau.